Está começando a estudar circuitos elétricos e precisa entender o que é corrente elétrica? Então vem comigo. Primeiramente, é importante que você entenda que a matéria é feita de átomos, e no átomo nós temos prótons, que têm carga elétrica positiva, e os elétrons, que têm carga elétrica negativa. Os prótons estão fixos nos núcleos, unidos entre si e unidos aos nêutrons. E ali existe uma força chamada força nuclear forte que vai manter esses objetos juntos. Por outro lado, os elétrons eles ficam na eletrosfera e quando se trata de um bom condutor, no caso dos metais, você vai ter o elétron daquela última camada, aquele mais afastado, livre, no que a gente chama de um mar de elétrons. Ele não é de nenhum átomo em específico, ele pode sair passeando pelos átomos. E ele, numa situação de equilíbrio eletrostático, esse elétron ele fica passeando aqui aleatoriamente pelos átomos e eventualmente voltando para o local original dele. Então você teria aqui, num exemplo como esse, os elétrons se movendo, mas num movimento caótico, desordenado e bem aleatório, o que no fim das contas não acaba modificando muito o posicionamento deles, porque eles chacoalham e acabam, em média, voltando para onde estavam. Quando nós fazemos existir um campo elétrico no interior do fio, e como é que isso é possível? Aplicando uma diferença de potencial elétrico por meio de um gerador de tensão, um gerador de DDP. Já já eu explico mais o que é isso, mas para você não ficar triste, seria como uma pilha, por exemplo. Quando você aplica um campo elétrico no interior do fio, uma força elétrica começa a atuar sobre as cargas, e aquelas que estão livres, os elétrons, vão sofrer a ação dessa força. O que vai fazer o movimento ficar ordenado? Não. Muitos livros dizem que é um movimento ordenado. Não é bem por aí. O que acontece é que continua sendo um movimento caótico, mas com um arrasto. Esses elétrons eles vão colidindo com os átomos, mas eles vão em média, sendo arrastados nessas colisões para uma direção preferencial. E assim, eles se movem no sentido contrário ao do campo elétrico. Então, é um movimento de arrasto que vai acontecendo, mesmo compondo com esse movimento caótico. E é por isso que, quando passa uma corrente elétrica, acaba havendo um aumento da temperatura dos fios, por conta dessas colisões que agitam as moléculas, e o grau de agitação das moléculas, das partículas que constituem o corpo, a gente costuma chamar de temperatura, não é mesmo? Mas a gente vai convencionar que, mesmo sabendo que os elétrons vão contra o campo elétrico, a gente vai dizer que a corrente elétrica, isso é uma convenção, tem o mesmo sentido do campo elétrico, que é o oposto do movimento de arrasto dos elétrons. Então saiba que quando você tiver elétrons indo para a esquerda, você vai dizer que, por convenção, a corrente elétrica está para a direita. Eu sei, isso pode dar um fuá na cabeça, mas matematicamente não vai mudar o significado das coisas. Agora vamos à definição do que é a intensidade da corrente elétrica. Eu representei aqui agora as cargas convencionais, aquelas que a gente vai dizer que se movimentam. Mesmo sabendo que os elétrons estão indo para a esquerda, a gente diz, olha, a corrente convencional está indo para a direita. E como é que a gente vai medir a intensidade média dessa corrente? A gente vai pegar aqui um ponto, uma secção do nosso condutor e vai ficar observando. Douglas, vou ficar olhando, dá para ver? Não, isso daqui é uma metáfora, certo? É só para você ter noção do que vai acontecer. Você vai contar quanto de carga vai atravessar essa secção do condutor. A intensidade média da corrente vai corresponder à quantidade de carga que passou por ali, dividida pelo intervalo de tempo. Então, essa corrente vai ser medida em Coulomb, que é a unidade de carga, dividido por segundo. Coulomb ou Coulomb, como preferir chamar, por segundo é como a gente mede a intensidade da corrente. Ei, quantos coulombs por segundo estão passando ali?
E assim a gente faz a conta. Mas em homenagem ao cientista que teve grandes obras no estudo da eletricidade e do magnetismo, a gente chama Coulomb por segundo de ampere e representa pela letra A. Então, a intensidade média da corrente é a quantidade de carga que passa pelo intervalo de tempo, que é medido em Coulomb por segundo, que a gente carinhosamente chama de ampere. Aqui eu representei o circuito elétrico mais simples que você pode ter, com um fio condutor ligando os polos de um gerador elétrico, uma pilha, por exemplo, que tem o polo positivo e o polo negativo. Douglas, se tivessem elétrons, eles sairiam do polo negativo atraídos pelo positivo, não é? No sentido aqui anti-horário. Mas lembra que a gente convencionou que o sentido da corrente é o oposto do movimento dos elétrons? Então, mesmo sabendo que os elétrons sairiam do menos indo para o mais, a gente diz que a corrente convencional sai do mais indo para o menos. Vamos trabalhar com esta corrente. Você vai observar aqui a saída da corrente do polo positivo entrando no polo negativo. E se você quiser saber quanto de corrente está passando, você conta quanto de carga passou pelo condutor e divide pelo intervalo de tempo. Nós dizemos, então, que a intensidade da corrente elétrica, ela me diz o quão rapidamente estão se propagando as cargas elétricas em um determinado ponto do circuito. Mas não sei se você já fez esse experimento e notou que o fio superaquece. Então eu vou te mostrar qual é o significado e para que serve a corrente elétrica e também o gerador. O gerador, a pilha, converte energia química lá internamente em energia elétrica e entrega esta energia elétrica para as cargas da corrente. Nesse fio, as cargas vão colidindo com os átomos ali que estão fixos e vão transformando a energia elétrica em energia térmica. E assim retornam à pilha, pegando mais energia elétrica e dissipando na forma térmica ali na agitação do fio. Por isso é perigoso a passagem de corrente elétrica intensa demais em fios, podendo causar aquecimento e até incêndios. Vamos à resolução de um problema exemplificando esse conceito. Pela seção de um condutor metálico submetido a uma certa tensão elétrica, atravessam 4 vezes 10 a 18 elétrons em 20 segundos. A intensidade média da corrente elétrica em ampere que se estabelece no condutor corresponde a quanto? A carga elementar, que corresponde à carga de um elétron, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga, 4 vezes 10 a 18 elétrons vão ter 4 vezes 10 a 18 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga. Isso vai dar, 4 vezes 1,6 dá para a gente 6,4 vezes 10 a 18 vezes 10 a menos 19 dá 10 a menos 1. Você repete a base 10 e soma os expoentes. Aqui neste caso, 18 somado com menos 19 dá menos 1. Então a gente tem este valor aqui de carga elétrica. Como a corrente média é a quantidade de carga pelo intervalo de tempo, nós vamos escrever então que isso daqui fica 6,4 vezes 10 elevado a menos 1 coulomb por 20 segundos. Então, 20 segundos. Agora vamos fazer essa conta. Quanto é que vai dar 6,4 dividido por 20? Isso vai ser 0,32. E ali continuamos. Vezes 10 elevado a menos 1 coulomb por segundo. Dá para a gente colocar na notação científica. Eu vou aumentar este número de 0,32 para 3,2. Se eu aumentei este, eu diminuo aquele para 10 a menos 2, para compensar, né? Eu aumento um, diminuo o outro, e assim a gente continua com o mesmo valor. Isso aqui, coulomb por segundo, ou, se preferir, ampere. E isso se encontra na alternativa B de bola.
Está estudando circuitos elétricos e quer ter uma visão completa sobre tudo, absolutamente tudo de circuitos elétricos? Então vou deixar aqui no card para você e também na descrição do vídeo o link para uma masterclass, um super conteúdo te mostrando o significado de tudo, absolutamente tudo relacionado a circuitos elétricos. É uma aula extensa, mas você vai aprender demais. Então, te espero por lá. Gostou desse vídeo? Deixa o seu joinha. Quer mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Um forte abraço e até daqui a pouco, que eu sei que você não vai perder a nossa aula.